Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de comunicar-vos a minha sincera e singela homenagem ao meu pai na impossibilidade de estar convosco neste dia. Quero começar por ler um trecho da Palavra de Deus em Apocalipse no capítulo 14, versículo 12 e 13. É a hora da coragem dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ouvi então uma voz do céu que dizia: escreve, felizes os que de agora em diante morrerem em união com o Senhor. Assim é, responde o Espírito, pois hão de descansar das suas fadigas, porque as suas boas obras os acompanham. Este é um texto que registra plenamente o meu sentimento de gratidão pela vida do meu pai, Carlos Pascoal. E quero assinalar 3 coisas que são obras que ficam e que vão seguir depois do meu pai partir deste mundo. A primeira obra é algo que eu registro com muita gratidão. É a sua ética de trabalho. O meu pai foi um trabalhador incansável. Mesmo quando não havia fruto como resultado do seu trabalho árduo, ele permaneceu como aquele que tinha a responsabilidade de prover para a sua família. A sua ética de trabalho incansável foi marcante, mesmo em tempos de crise, porque nos deu a nós todos, filhos, uma imagem daquilo que é a importância do trabalho. E tal foi essa ética do trabalho que, quando ele se referia ao ministério que eu abracei, tal como o meu irmão Daniel, a verdade é que ele não dizia como é que está a igreja, ele perguntava sempre como é que está o trabalho. Ele queria referir-se à responsabilidade que nós todos, não só pastores, mas todos nós temos para com o trabalho do Senhor. Ele entendia isso como um trabalho árduo, esforçado, que precisa de estar sempre presente nas nossas vidas. E eu agradeço a Deus pela cultura e a ética de trabalho do meu pai. Uma segunda obra que o vai seguir é a obra dos afetos. O meu pai deixou uma marca nos nossos corações. Era um homem que amava profundamente a sua esposa, que amava a minha mãe. E alguém disse com verdade que a coisa melhor que podemos fazer pelos nossos filhos é amar a mãe deles. E eu creio que nós, filhos, recebemos essa herança do meu pai. Uma cultura de afetos e de muito carinho para com os nossos cônjuges. E nós aprendemos dele. Uma terceira obra que ficará e que vai seguir os passos na nossa família é o amor do meu pai pelo Evangelho. O meu pai foi um homem envolvido com a pregação do Evangelho, mesmo sem muitos recursos académicos. Foi um homem que serviu como pregador itinerante. Foi alguém que ajudou na plantação de igrejas. Ele é fundador, membro fundador da Igreja Batista do Cacém. Foi um homem que colaborou com o meu tio Mário Pascoal em alguns projetos missionários no Alentejo, em Elvas, Évora, Moura. Foi o meu pai que preparou o caminho para mim, porque 20 anos antes de eu tomar posse na minha primeira igreja, a Igreja Batista de Chança, o meu pai tinha passado por lá e tinha-me levado pela mão para pregar o Evangelho de 15 em 15 dias nestas pequeninas igrejas do interior. São obras que ficam. E por isso eu dou muitas graças a Deus pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe, pela herança espiritual que nos deixam, mas também pela vida dos meus irmãos. Quero agradecer de coração o esforço deles, fazendo o possível para que a minha ausência nos últimos 5 anos não fosse tão sentida. Eu agradeço pelo esforço deles, mesmo neste momento em que não é possível estar convosco, eles foram os primeiros a encorajar-me a não fazer este último esforço para estar neste dia convosco como eu gostaria. Quero agradecer a Deus pela vida deles e pela forma honrada como dignificaram o meu pai nestes últimos 5 anos em que eu não estive presente.
Quero agradecer a Deus também pelas pessoas que oraram pelo meu pai, que o visitaram, e finalmente agradecer pelo excelente trabalho do Lar Cristão em Guerreiros, por todas as funcionárias e funcionários que ali se deram para que o meu pai vivesse estes últimos anos com dignidade. Eu louvo a Deus por cada um de vós e quero encorajar-vos não com uma leve esperança, mas com uma grande certeza, que é a certeza da ressurreição que o meu pai sempre cantava. Um dos hinos favoritos do meu pai é um hino que fala da Nova Jerusalém. Por isso vos li Apocalipse. Reflitam sobre a Nova Jerusalém neste dia. Reflitam sobre a esperança que é dada aos santos. Reflitam sobre o exemplo da vida deste homem simples que tinha um grande evangelho a fazer a diferença na sua vida. Que Deus vos abençoe.